Pra mim tá bom, tá? Deus salve mais igreja com a paz, Senhor, amém? Amém! Bom, já é difícil preparar uma pregação. Imagina preparar duas em 2 dias seguidos. E aí o presbítero Marco me deu a brilhante ideia e falou: prega o que pregou ontem, é mais fácil, é o mesmo texto. Mas, pela misericórdia de Deus, tem outro texto. Glória a Deus! Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Já vai? Todos acharam? Aqui na frente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Senhor meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de falar da tua palavra, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, Senhor, e que tu cresças, Pai. Eu não venha falar nada que venha de mim, Senhor, mas que venha do teu Santo Espírito para os nossos corações essa noite. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quem estava aqui ontem sabe que essa também foi a palavra introdutória de ontem. E ontem foi um evento de mulheres, como já foi falado, foi um evento que abordava o tema opressão, depressão e possessão. E eu fui abordando cada uma dessas condições ontem. Eu falei um pouquinho sobre opressão, falei um pouquinho sobre depressão, possessão. Usei como exemplo Judas, o traidor, né? E basicamente hoje seria uma continuação da mensagem de ontem. Mas acredito que ontem Deus ele falou no início, meio e fim. Então, quando eu me questionei, Deus, mas o que eu tenho que completar da palavra de ontem? Ele acho que já foi completo, né? Acho que tem que ser uma coisa nova, porque ontem já foi ontem. Ontem as pessoas que precisavam ouvir aquela palavra ouviram. E sendo obediente não fugindo do tema, mas Deus, eu não posso fugir do tema. E qual seria o tema então dessa noite? Como eu tenho reagido à opressão imposta a mim? Não vamos abordar clinicamente a depressão, talvez a gente fale um pouco de possessão, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como eu tenho reagido a essa opressão, como eu tenho reagido à opressão que a vida impõe em mim. E para isso eu preciso entender, né, contextualizar o que é opressão, porque muitas de vocês não estavam aqui ontem. A opressão, ela é aquilo que nos afeta externamente, é aquilo que é externo e que nos afeta. Não necessariamente, quando a gente fala de opressão, a gente está falando de uma opressão demoníaca, né? O inimigo estão ali trabalhando para nos derrubar. Não necessariamente. Não que não aconteça, mas não é o único motivo da opressão. Opressão é tudo aquilo que vai nos afetar negativamente, que vai induzir a gente a desenvolver sentimentos que não são adequados. É o que vai deixar a gente triste, é o que vai deixar a gente cansado, perturbado, aflito. E tudo isso não é porque eu sou uma pessoa perturbada, aflita ou triste. Tudo isso é porque muitas das vezes o ambiente que eu me encontro é um ambiente que tem exercido sobre mim pressões além daquilo que eu aguento. Pressões que muitas das vezes me afetam negativamente. E hoje, como exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre Elias. E aí sim, vamos abrir a palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 19. E eu vou adiantando aqui. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andou um dia inteiro. Aí parou,
sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Sabe, Elias, para quem não sabe, era um profeta do Antigo Testamento, um profeta muito conhecido, um profeta que fez milagres, prodígios, um profeta que, um pouco antes desse versículo, um pouco antes do que a gente leu, ele tinha feito como se fosse uma espécie de duelo com os profetas de Baal, que era o Deus que eles adoravam na época, e através da oração de Elias, fogo caiu do céu. Ele era um homem tão usado, um homem tão cheio de Deus, que a partir da sua fé e da sua oração, Deus fez cair fogo do céu para testificar aquilo que ele estava falando, para testificar aquilo que ele havia dito que aconteceria. E aí, logo depois disso, então, o que acontece? A esposa do rei da época fica sabendo que Elias matou esses mesmos profetas que ele havia duelado, e ela lança então uma sentença de morte para ele. Ela lança então uma sentença de morte para aquele homem que ontem estava fazendo prodígios e maravilhas no nome de Deus. E aí no dia seguinte ele tem uma sentença de morte instituída na vida dele. E aí o que ele faz então? Aquela situação afetou ele tão afetou tanto ele, que ele acaba fugindo para o deserto, fugindo num momento que foi extremamente difícil para ele, porque ele recebe então uma sentença de morte e ele foge, e aí ele começa a se questionar o seu valor, ele começa a questionar a pessoa que ele é, por causa de uma situação que o estava atingindo. Se a gente fosse trazer para o que a gente está falando de hoje, ele poderia estar muito bem sendo oprimido por algo que estava afetando ele do externo para o interno. Ele estava sendo afetado por uma situação que estava acontecendo na vida dele. E aí o que a gente entende por isso então? Elias, homem de Deus, profeta, ali fazia vários milagres e maravilhas, e ele ainda assim estava sendo atingido por coisas externas. Ainda assim ele teve um momento dele de vulnerabilidade, ele teve um momento dele de fragilidade. E aí a primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo com isso é: não basta estar na casa de Deus, não basta ter um cargo eclesiástico, não basta fazer algo diante de Deus. Isso não te inibe ou te abona de não sofrer as aflições desse mundo. Isso não me inibe ou me abona de porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero. Olha, nada vai me atingir, nada vai acontecer comigo. Não vai acontecer. As aflições, as opressões da vida, elas chegam para todo mundo. Ela chega para quem tem cargo e para quem não tem cargo. Ela chega para quem está sentado no banco e quem está sentado lá fora. A opressão, ela chega na vida de todo mundo, assim como ela chegou na vida de Elias. E aí, muitas das vezes, quando a gente aceita Jesus, quando a gente entra na igreja, a gente pensa: olha, a partir de agora tudo vai mudar na minha vida. A partir de agora eu estou com Deus, então nada de ruim vai me acontecer. Mas acontece. E aí quando acontece? Olha, não foi isso que me prometeram. Então prometeram nada. Porque em momento nenhum há promessa de que a gente não sofreria aflições dessa vida. Muito pelo contrário, o próprio Jesus fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em momento nenhum nos foi falado que não seríamos atingidos por coisas externas à nossa vida. E o fato de termos Cristo, o fato de termos Jesus não abona de passar por isso. Não abona de passar pela dor, não abona de passar pela dificuldade, não abona de passar pelas situações opressoras. E aí lá em Mateus 26 vai dizer que o próprio Cristo passou por situações estressoras. Cristo, quando ele está ali orando no Getsemane, antes de ser levado de fato por Roma, antes de ser levado de fato para a crucificação, por tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu com ele,
ele vai ao Getsemane e ele ora. E ele fala: Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. Ele sabia tudo o que ele passaria. E naquele momento de vulnerabilidade ele pede: olha, Pai, se possível for, eu queria não ter que passar por isso. Se possível for, eu queria não ter que sofrer isso. Se possível for, eu queria não ter que sentir essa dor. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. O próprio Jesus sofreu situações estressantes. O próprio Jesus sofreu situações que geraram nele uma tristeza. E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala: olha, eu estou triste e sinto uma tristeza mortal dentro de mim. Se o próprio Cristo sentiu uma tristeza, quem sou eu para não sentir? Quem sou eu para achar que eu não vou passar por dificuldades nessa vida, por dificuldades no mundo? Todos nós passaremos por dificuldade. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Mas é justamente a forma como a gente identifica isso é o que nos faz muitas das vezes mais próximos de Deus. Por quê? Porque são situações de impotência, são situações onde eu me sinto fraco, onde eu me sinto sozinho, onde eu me sinto sem forças nenhuma, que aí eu falo: olha, eu não sou forte o suficiente para enfrentar essa situação. Olha, eu não sou forte o suficiente para enfrentar isso que está acontecendo na minha vida. E quando eu olho para mim e eu não encontro força o suficiente, aí sim eu me coloco na dependência de Deus. Porque aí sim eu reconheço que eu não consigo, mas eu sirvo a um Deus que consegue. Eu não consigo, mas eu sirvo a um Deus que pode. E eu sei que a situação que eu estou passando, com certeza, vai gerar algum ensinamento para mim. Aquilo que eu tenho passado, que tem me afligido, que tem me oprimido, em algum momento vai servir de lição, de ensinamento, e eu vou tirar algo disso. Independente de quem eu sou, todos nós passaremos por lutas e aflições. E Elias, então, ele recebe essa sentença de morte e ele foge. Ele foge porque ele estava com medo. Ele foge porque ele estava se sentindo um fracasso. Quantas das vezes nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos identificar a pessoa que Deus nos chamou? Quantas das vezes nós olhamos para o nosso interior e a gente fala: olha, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso, nada na minha vida dá certo, nada funciona para mim, nada nunca tá bom. Olha, eu vejo tanta gente conquistando tantas coisas na vida, eu vejo tantos milagres na vida de tantas pessoas, mas e na minha? Que fracasso eu tenho sido? Quem falou isso, querido, foi Elias, o profeta, aquele que ontem estava ali fazendo cair fogo do céu. E hoje ele estava olhando para ele mesmo e falando: nossa, eu sou um fracassado. Quantas das vezes situações têm feito com que nós nos sentimos de forma errada sobre nós mesmos? E aí o que eu aprendo com isso então? Tentar fugir das minhas aflições sem tratá-las não me livra delas. Elias fugiu. Ele estava fugindo daquela sentença de morte. Mas o fato dele ter fugido, o fato dele já estar no deserto, não fez com que ele se sentisse melhor. Ele não se sentiu mais feliz: nossa, agora eu estou no deserto, Jezabel não vai me encontrar. Não, ele não se sentiu, ele ainda estava perseguido, ele ainda estava aflito, ele ainda estava entristecido. Então, de que adianta eu fugir de tantas coisas que me deixam chateado, que me deixam aflitos, se lá na frente, independente de onde eu estiver, aquilo vai me perseguir? Por quê? Porque aquilo não foi tratado, aquilo não foi curado. E aí muitas das vezes a gente fala: olha, eu vou sair daqui porque essa situação me deixou mal. E aí você sai daquele lugar estressor, você sai daquela situação estressora, e aí você chega na sua casa e você fica lembrando daquilo que te machucou. E aí você vai dar um passeio e você fica lembrando daquilo que te machucou. Para onde você vai, você fica matutando aquilo que te machucou, aquilo que te afetou negativamente. Adiantou fugir? Onde é que a gente se esconde? Que a gente se esconde dos nossos próprios pensamentos. Onde é que eu consigo me esconder de mim mesmo? Onde é que eu consigo abafar as vozes do meu pensamento dizendo tantas coisas que me magoaram, tantas coisas que eu tenho levado comigo ao longo da vida? Tentar fugir não é a opção. Eu preciso tratar aquilo que me magoou. Eu preciso tratar aquilo que veio como uma ferida, como uma situação estressante, porque sim, nós vemos ontem, para quem estava aqui,
que quando eu não trato a ferida, quando eu não trato aquilo que me magoou, quando eu não consigo superar a situação estressante vivida, isso pode gerar em mim uma depressão. Isso pode gerar em mim algo que antes era externo, agora faz parte de mim. Agora eu internalizei aquela dor. E aquilo que era externo, então, aquilo que era algo que só me afetava quando eu estava frequentando aquele lugar, ou quando eu estava naquele relacionamento, agora é algo que faz parte de mim. Antes eu era alguém que estava triste, hoje eu sou uma pessoa triste. Porque muitas das vezes nós temos tentado fugir a velha dinâmica do vou colocar aquela ferida debaixo do tapete. Mas o tapete está dentro de mim. E se eu não tirar a ferida ali debaixo do tapete, ela vai continuar ali, porque ela não some só porque eu tampei. Ela não some só porque eu escondi ela. Os pensamentos não somem só porque, olha, hoje eu acordei e eu não vou pensar naquela situação que me magoou. Só o fato de eu já pensar isso, não vou pensar naquilo que me magoou, eu já trago à memória aquilo que me magoou. Porque a gente não tem como se esconder dos nossos pensamentos. A gente não tem como se esconder daquilo que muitas das vezes nos persegue. E aí a gente tem, então, biblicamente, um homem aqui que era um homem super usado, um homem que era ali na época respeitado por tantas pessoas. E ele olha para ele mesmo e ele se considera um fracasso. Quantas das vezes nós temos nos considerado um fracasso? Nós temos olhado para nós mesmos e não encontramos nada de bom. Nós olhamos para nós mesmos e não encontramos nada que vale a pena. Quantas das vezes nós não conseguimos nos enxergar? Quando foi a última vez que você conseguiu se olhar no espelho e falou, nossa, você é uma pessoa abençoada, nossa, você é uma pessoa querida. A gente está tão acostumado a elogiar o outro, mas será que hoje, se eu perguntasse para você, se eu pedisse para você fazer um elogio para você mesmo, você conseguiria fazer? Você conseguiria se enxergar e falar, nossa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa amada, nossa, olha só. Ou será que a gente olha para a gente sempre com olhos de repreensão? Olhos de alguém que não é digno de valor? Quantas das vezes nós temos diminuído o nosso valor por coisas que têm nos afetado negativamente? Olha, fulano falou que eu não vou conseguir aquilo. Ah, se fulano falou, fulano está certo. Olha, se fulano falou que você é feia. Olha, hoje meu cabelo está bem desganhado, eu acho que eu sou feia mesmo. Quantas das vezes a gente vai valorizar a voz do outro e não valorizar a voz de Cristo, aquilo que Ele fala sobre nós? Quantas das vezes a gente vai dar ouvido para aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor falam e não escutar a voz da pessoa que te criou, que é o próprio Deus? Muitas das vezes nós temos depositado a nossa confiança, nós temos depositado a nossa valorização em pessoas que talvez não estejam no momento certo de te falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente está contando tanto com o outro vai me falar, o outro vai fazer e o outro vai acontecer. E a sua intimidade com Deus? Porque Jesus, Ele é um intermediário. Mas não tem um intermediário entre eu e Jesus. Da mesma forma que Jesus fala com o presbítero Marco, Ele fala comigo. Ele fala com você. Porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, como você pode se achar um fracasso? O próprio Deus habita dentro de você. E aí, quando eu olho para mim e eu só enxergo o fracasso, eu estou tirando toda a parte divina que eu carrego dentro de mim. E eu estou falando que eu não tenho esse Deus. Por quê? Porque se eu sou um fracassado, eu não posso ter Deus dentro de mim. Porque Deus não é fracassado. Se eu virasse para você e falasse, olha, Deus, a pessoa de Jesus é um fracasso? Claro que não. Ah, mas olha, o Espírito Santo, Ele mora dentro de você, então como é que você pode se achar um fracasso? Se Deus habita dentro de você, o próprio Deus, Ele não anda do seu lado, Ele mora dentro de você. Você é morada do Deus Altíssimo. E aí, a gente entende então isso, não tem nenhum lugar que eu fuja, que eu vá conseguir me livrar de fato das minhas aflições se eu não tratá-las, se eu não superá-las. E aí, a gente entra na parte então que
O profeta vira e fala: olha Deus, eu sou um fracasso. Faz o seguinte então, me leva. Sabe por quê? Porque se não tem nenhum lugar que eu fuja que vá me livrar dessa dor, se não tem nenhum lugar para onde eu vá que a dor vai diminuir, então o que eu entendo? Se eu não posso ir para o deserto, que a dor está comigo. Se eu não posso ir para onde for que essa dor está comigo, então a única saída que eu vejo é: me mata então. Sabe por quê? Porque vivo eu sinto dor. E aí morto, eu fico tudo, acaba tudo. E aí o que eu aprendo com isso? A morte, ela não pode ser a nossa única opção. A morte, ela não pode ser a única opção para terminar o meu sofrimento. Porque nós humanos, nós temos esse pensamento de: a morte é o fim de tudo. Sim, a morte é o fim de tudo. Todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo morre. Mas a gente sabe, enquanto cristãos, que nós temos toda uma eternidade pela frente. Mas como humanos, nós sabemos do findar de tudo. E muitas das vezes, humanamente falando, a gente traz isso para dentro da gente. Olha, está doendo muito. Deus, eu não aguento mais. Está doendo muito. Faz o seguinte, eu não quero viver mais não. Sabe por quê? Porque se viver dói tanto assim, se para viver eu tenho que passar por tanto sofrimento, então eu prefiro não viver, eu prefiro acabar com isso aqui agora. Por quê? Porque quando a gente olha para a morte, a gente olha para o final, para um encerramento. E aí o que eu quero nesse momento? Eu quero encerrar minha dor. Então a única coisa que eu consigo enxergar é: a minha única esperança é a morte. Porque quando eu morrer, não vai ter choro, não vai ter mais nada, porque eu não vou ter mais sentimentos, eu não vou estar mais ali. E aí a gente faz como o profeta fez: olha Deus, se possível for, me leva. E aí a gente precisa fazer uma reflexão de: caramba, será que eu já pedi isso para Deus? Talvez você nunca tenha falado ativamente de: nossa, eu vou me matar. Mas talvez você já tenha falado: Deus, está muito pesado isso aqui, você podia me preparar e levar. Deus, essa dor aqui não dá para mim não, me leva, porque eu não estou aguentando mais. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente de fato está fazendo o que o profeta também fez: Deus, me leva. E não foi só Elias que fez isso. Jó, Elias, Judas, Jonas, são inúmeros os personagens bíblicos que já passaram por isso também. São inúmeros os personagens bíblicos que estão aqui, na palavra de Deus, que já sentiram a mesma coisa: a vontade de exterminar a vida, a vontade de não viver mais. Por quê? Porque estavam passando por algum tipo de situação que eles julgaram que não queriam mais viver aquilo. Eles julgaram que, olha, nesse momento eu não quero mais isso para mim. E aí pediram para Deus para levar. Só que Elias, Deus foi lá e cuidou dele. Enviou pão, enviou suprimento. E aí ele foi enxergando de novo a verdadeira identidade dele. Ele se abriu para aquele Deus, ainda que ele se considerasse um fracasso, ainda que ele se considerasse uma pessoa que não valia mais de nada, ainda assim ele permitiu ser cuidado por Deus. Ele permitiu esse cuidado. Mas Judas talvez não conseguiu fazer a mesma coisa. Talvez a dor e a culpa fosse tanta que ele sim tentou tirar a própria vida. Por quê? Porque talvez ele enxergasse ele mesmo e falasse: olha, eu não sou digno de perdão. Olha, eu não sou digno de receber um amor divino depois de tudo que eu fiz. Talvez você tenha feito alguma coisa na sua vida, ao longo da sua vida, que você olhe para você mesmo e fale: cara, isso aqui nem Deus perdoa. Ou talvez alguém tenha te ferido de tal forma que você fale: olha, isso aqui nem Deus cura. Não tem como, é impossível, não dá. Eu não consigo seguir em frente. E aí o que a gente pensa? A morte é a opção. A morte talvez é a única opção. E aí eu preciso refletir sobre e trazer a memória sobre quem foi Jesus. Jesus, em determinado momento, ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento ele vai falar que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E que abundância é essa? Que abundância é essa que Jesus ele veio trazer nas nossas vidas? Ele veio trazer abundância de paz, abundância de amor, abundância de alegria. Ele veio trazer um propósito de vida para cada um de nós.
Então, quando eu enxergo as situações opressoras na minha vida, eu não posso considerar que a morte é a única opção. Eu não posso considerar que terminar a minha vida, terminar aquele sofrimento é a única opção. Sabe por quê? Porque a morte, ela faz a dor passar, a morte ela vai fazer a dor passar. Mas Deus não me chamou para fazer só a dor passar. Com Jesus, eu ultrapasso a dor. Eu vivo a dor, mas eu ultrapasso ela. Eu vivo a dor, mas eu supero ela. Porque com Jesus eu consigo ultrapassar essa dor. Com Jesus eu consigo superar aquilo que tem me afetado negativamente. E sem Jesus eu não consigo fazer isso. Porque sem Jesus eu não consigo olhar uma perspectiva de futuro. Porque quando eu olho para frente a dor, ela me consome de tal forma que tudo que eu consigo enxergar preciso terminar essa dor. E isso é muito dos motivos que quando uma pessoa tem depressão, a única coisa que ela acredita que é a saída de tudo é o suicídio. Pessoas depressivas, e isso quem vai dizer é a ciência, pessoas depressivas são as pessoas que têm o maior potencial de se matar. Por quê? Porque elas querem acabar com a dor. Porque em algum momento elas identificaram que a morte é a única opção. Ah, mas Iracema, você está me dizendo então que as pessoas que têm depressão enxergam a morte como única opção, então elas não têm Deus? Não, elas têm Deus sim. Mas em algum momento de fragilidade, de vulnerabilidade, elas se viram como alguém que não era nem digna do perdão ou do cuidado de Deus. E por isso sim, muitas das vezes elas vão lá e se matam. Por quê? Porque em algum momento de fragilidade, vulnerabilidade, eu não entendi que eu tenho uma opção diferente do que exterminar a dor. Que eu tenho uma opção diferente do que acabar com aquilo que tem me afetado negativamente. Mas talvez hoje você tenha vindo aqui para Deus te falar, olha, ainda tem uma chance. Olha, ainda dá para ultrapassar essa dor. Olha, você não precisa passar a vida inteira com esse sentimento de fracasso, com esses sentimentos que você nunca vai conseguir, de que você nunca vai chegar lá, de que só é difícil para você. Não dá para você viver a vida inteira pensando, nossa, quando eu morrer isso vai passar. Não dá para a gente sobreviver. Deus chamou a gente para viver, para levar uma vida em abundância. E não uma sobrevida, onde a cada dia que passa eu falo, não, só mais hoje, é só mais um dia. É só mais um dia, é só mais um dia. Porque quando eu penso que é só mais um dia, é como se fosse o contrário, sabe? Não é só mais um dia, é menos um dia. Menos um dia. Por quê? Porque eu não tenho vivido em abundância como a Bíblia me convida a viver. Eu não tenho vivido em abundância como o próprio Cristo me convida a viver. E aí sim, muitas das vezes, eu me deixo levar por essa dor. Não porque eu banalizo a dor, mas porque eu já passei tanto tempo sentindo isso, que isso já faz parte de mim. Eu passei tanto tempo já sentindo esse trauma, carregando isso comigo, que eu nem me vejo mais como seria uma vida sem ele, como seria uma vida liberta disso. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe vida além da dor. Existe vida além dos traumas. Existe vida além das decepções. Existe vida além daquilo que muitas das vezes faz você deitar no chão do seu quarto e pedir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Existe vida além disso. Nós fomos chamados para ultrapassar a dor. Nós fomos chamados para ultrapassar as barreiras. Jesus venceu o mundo. E Ele nos deu a promessa de que se Ele venceu, nós também venceríamos. Tendo bom ânimo, confiando nele. Confiando que com Ele a dor vai vir, mas eu consigo ultrapassar porque eu não estou sozinho. Eu tenho alguém que está comigo, me estendendo a mão todos os dias e me dizendo, olha, haja o que houver, eu estou com você. Olha, haja o que houver, você consegue sair dessa. Olha, não é hora de parar, não é hora de desistir. A morte, ela não é a única opção. A morte nunca foi a única opção. Por quê? Porque Cristo é vida. E Ele tem nos proposto essa vida, viver, experimentar essa vida diariamente com Ele. Ser um só com Ele, para que a cada dia a gente consiga, de fato, ultrapassar as nossas dores, superar aquilo que tem nos afligido e viver uma vida em abundância com Deus. Sabe, eu vou pedir para você se colocar de pé nessa hora.
Eu não sei se tem acontecido alguma coisa na sua vida que tem te oprimido ao ponto de você achar que não vai conseguir, de você achar que não vai conseguir superar essa dor, de você achar que não vai conseguir sair dessas, que você é incapaz, que você é um fracasso. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama a tal ponto que Ele fala: olha, comigo você tem vida. Olha, eu não sei o que você tem passado nessa noite, mas eu quero te dizer que Deus, Ele habita aqui. Ele habita dentro de nós quando nós permitimos que Ele faça morada dentro de nós. E quando Ele faz morada dentro de nós, Ele nos permite experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E a vontade de Deus, ela não é de sofrimento, ela não é de dor. É claro que passaremos por aflições, como bem falado, passaremos, mas não viveremos de aflição. Eu não vou entrar no deserto e morrer no deserto. Deserto é lugar de passagem. Caverna é lugar de passagem, não é lugar de morada, não é para estacionar onde você está. Talvez a dor esteja te paralisando de tal forma que você não consiga reconhecer que, olha, isso aqui não é o meu lugar. Olha, essa dor aqui já era para ter saído faz tempo, mas eu estou paralisada. Eu estou aqui esperando. Deus, por favor, me socorre. Quando eu preciso dar o primeiro passo e falar: Deus, me socorre, mas olha, eu tenho coragem de sair dessa. Eu tenho coragem de dar o primeiro passo e reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu também falei isso aqui ontem. Sabe, tem aquela ilustração da pessoa que está se afogando. E aí ela está: Deus, me salva, me salva, me salva. E Deus manda um barco. E Deus manda alguém para poder salvar o bote, salvar a vida. Manda tantas coisas. E a pessoa fala: não, não precisa não, porque o próprio Deus vai me salvar. Caramba. Quantas coisas Deus tem feito para te salvar. E você fala: não, peraí. Deus vai descer lá do céu aqui e estender a mão para mim. Eu não estou falando que Ele não pode fazer isso, mas eu estou falando que a gente precisa reconhecer quando Deus tem enviado ajuda e auxílio. A gente precisa reconhecer quando Deus já tem nos alertado, nos enviado e mostrado para a gente qual é o caminho que Ele quer. Mas talvez o caminho que Ele quer não seja o caminho que eu quero. E aí a gente começa a duvidar. Olha, isso aqui não cai igual ao que eu planejei. Se Deus falou para mim que o caminho é tal e o que eu penso é um caminho diferente, então eu acho que não foi Deus que falou. Quantas das vezes Deus já tem sinalizado aquilo que Ele quer para a tua vida e você, por conta própria, tem falado: acho que não é Deus não, vou ficar aqui mais um pouquinho, deixa esse barquinho passar. Ele vai vir aqui me salvar pessoalmente. Se for preciso, Ele vai. Mas você precisa entender que muitas das vezes Ele tem tentado e você não tem permitido. Muitas das vezes Ele tem tentado te alertar. Muitas das vezes Ele tem tentado te falar: olha, isso não é para você. Até quando? Até quando você vai viver aquilo que você não foi chamado para viver? Até quando você vai se esquivar daquilo que Deus tem de fato preparado para a tua vida? Até quando? Será que a gente vai chegar num loop de: olha, eu vou lá, caio no fundo do poço, saio do poço, e aí eu caio no fundo do poço de novo, e aí eu ainda estou vivendo a dor da queda anterior, e aí eu levantei, mas eu ainda não me curei da queda anterior, e eu caio de novo. E a gente vive um looping de sofrimento. Vive um looping de caí, levantei, mas na primeira queda eu ainda não me recuperei. Meu primeiro machucado ainda está aberto. E aí eu só tenho feito uma ferida do lado do outro. Isso não está cicatrizando, porque isso não está sendo tratado. E aí o que eu tenho para te falar é que mexer na ferida dói. Quando você se machuca, você vai jogar ali um remedinho. Hoje em dia tem remédios que não dói, né? Mas assim, quando a gente vai ali mexer naquele machucado, às vezes dói. Dói mudar, dói se movimentar, dói mexer na ferida que afeta a alma. Aquilo lá, aquilo que começou bem no iniciozinho, talvez algo que você viveu na sua infância, talvez algo que você viveu há tanto tempo, que você carrega há tanto tempo com você, que você olha e fala: isso aqui não me afeta não. Se não te afeta, por que você carrega? Se não te afeta mais, para que você está carregando lixo? Porque eu tenho certeza que na sua casa, tirando o fato, se você não for um acumulador, você não vai ter um monte de lixo acumulado.
Hoje é a noite de limpar a casa. Hoje é a noite de falar: Deus, eu quero limpar minha casa, porque quando eu olhar para ela, eu quero enxergar um lugar que eu consiga habitar. Um lugar que vale a pena viver. Um lugar que vale a pena estar junto. Um lugar que vale a pena não mais só sobreviver, não ser só uma vida de sobrevivência, mas uma vida que vale a pena. E com Jesus a gente consegue ter uma vida que vale a pena. Com Jesus a gente consegue alcançar voos altos, que Ele já preparou e já liberou no mundo espiritual, mas que muitas das vezes nós não estamos prontos para voar esse voo, porque a gente está carregando tanto peso com a gente, que muitas das vezes é esse peso que tem nos prendido. É esse peso que tem nos impedido de voar voos altos, que já foram liberados sobre a nossa vida. Eu vou pedir para você colocar a sua mão nessa noite no seu coração. E eu vou orar por você nesse noite. Porque precisamos verdadeiramente estar livres, libertos, para que Deus ele possa trabalhar no nosso interior. Precisamos verdadeiramente olhar e reconhecer: Deus, eu não quero mais só sobreviver. Deus, eu não sou um fracasso. Deus, eu não quero olhar para a minha dor e essa dor definir a pessoa que eu sou. Deus, eu não quero olhar para a minha dor e achar que isso vai me paralisar ou que eu nunca vou sobreviver a ela, que eu nunca vou ultrapassar isso. Deus, eu não quero olhar para a minha vida e achar que tudo se resume a isso. Porque não foi para isso que Jesus me chamou. Jesus me chamou para ter vida e vida em abundância. E Jesus, eu quero poder experimentar dessa vida. Jesus, eu quero poder experimentar da vida que Tu tem planejado e preparado para mim. E que muitas das vezes, por desobediência minha, eu não tenho ainda experimentado. Deus, eu quero experimentar da Tua paz, do Teu amor, da Tua alegria. E eu não quero mais me sentir triste o tempo todo, derrotado o tempo todo. Eu não quero mais entrar na minha casa e desejar sair, porque eu não consigo enxergar um lar ali dentro. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver o novo de Deus. Que você nessa noite possa declarar que você quer viver o novo de Deus. Porque talvez você tenha pisado aqui nessa noite para Deus te falar que tem novidade de vida para você. Que ainda tem uma saída. E a saída não é a morte. A saída não é acabar com a dor e o sofrimento, tirando a própria vida. Mas a saída é ter vida, e vida com Ele. Porque Ele se entregou para que você não precisasse se entregar. Ele se entregou para que você tivesse vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Senhor, estamos aqui nessa hora, Pai, dizendo para Ti: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de cuidado. Senhor, eu preciso do Teu olhar nessa noite. Senhor, estamos aqui, Pai, declarando, Pai, que a morte não vai ser uma opção, porque Tu já morreste no nosso lugar. Senhor, declarando, Pai, que queremos ter vida e vida em abundância contigo. Senhor, sabemos, Pai, que viveremos aflições nesse mundo. Sabemos, Senhor, que grandes serão, Pai, as lutas que têm se levantado e que insistem em se levantar. Pai, sabemos, Pai, que contigo nós podemos todas as coisas, inclusive, Senhor, ultrapassar as lutas, inclusive, Senhor, tratar as feridas, Pai, tratar a nossa alma. Senhor, mas sozinho nós não conseguimos. Então, Senhor, que Tu possa nessa noite vir, Pai, com o Teu bálsamo, com o Teu cuidado, Senhor, nos constranger, Pai, com o tamanho amor que Tu tem por nós. Senhor, que verdadeiramente sejamos, Pai, impactados pela Tua glória nesse lugar. Sejamos impactados, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Que não seja preciso, Senhor, que ninguém nem venha tocar na gente, porque o Teu toque, Pai, é aquele, Senhor, que nos constrange. É aquele, Senhor, que acaba, Pai, com todo e qualquer sofrimento. É aquele, Senhor, que nos liberta de nós mesmos. Então, Senhor, que Tu possa nessa noite tocar de uma forma diferente em cada um de nós. Que possamos sair daqui nessa noite, Pai, sabendo que contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas. Que contigo, Senhor, nós podemos sim, Pai, sobreviver e ter uma vida em abundância. Uma vida, Senhor, cheia de Ti, cheia de amor, cheia de paz, cheia de alegria. Uma vida, Senhor, onde vale a pena viver. Senhor, toma as nossas vidas nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.